pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida que tem acometido diversos advogados no dia a dia, que é a diferença entre exigibilidade e executoriedade. Bom, gente, quando a gente fala em exigibilidade, esse débito ele ainda não foi inscrito em dívida ativa nem cobrado via execução fiscal. Então eu tenho aquelas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, que é quando eu faço depósito integral, que é quando eu tenho uma liminar, quando eu tenho recurso administrativo, está lá no artigo 151, né? Então, eu tenho recurso administrativo, suspende a exigibilidade, ou seja, ele não pode ser exigível, significa que não pode tramitar, ele não é considerado ainda integralmente líquido e certo, é necessário que haja algo para fazer esse processo caminhar e aí, eventualmente, ir para a executoriedade. Então, eu tenho um processo administrativo, onde eu estou discutindo efetivamente se aquele lançamento foi correto ou não, ou eu acabou o processo administrativo, eu judicializei, tenho um depósito integral, então ali não tem como prosseguir a execução fiscal, deve estar garantido. Ou eu tenho uma liminar, que na realidade entende que aquela cobrança é indevida e suspende os efeitos. Então o artigo 151 traz para vocês hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Esse crédito tributário, ele é um crédito líquido, ele é um crédito certo, mas ele é um crédito que não pode ser cobrado via execução fiscal. Então, ele não é um crédito que está apto a ser executado. Isso é importante, tá? Agora, quando eu não tenho uma suspensão da exigibilidade, o crédito tributário cumpre o seu fluxo normal. O que ele vai fazer? Acabou o processo administrativo, o contribuinte perdeu. Cobrança administrativa amigável. O contribuinte não fez nada ou fez e não deu certo. Por exemplo, tentou uma liminar, não conseguiu. Aí, muito bem. Seguiu o fluxo, o processo vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional, ou para a Procuradoria do Estado, ou do município. Esses entes vão lá, inscrevem esse débito em dívida ativa. A dívida ativa gera uma execução, uma CDA, que é a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial ampara a execução fiscal e nós estamos falando agora de executoriedade. Esse crédito ele está líquido, certo, é exigível e é executável, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a CDA, eu tenho a habilitação para poder executar esse crédito. E aí eu vou lá e executo esse crédito via execução fiscal. Então, qualquer medida que eu estiver tomando na execução fiscal, eu não vou estar falando mais de exigibilidade, porque o débito já está executado. Então, eu vou estar falando de executoriedade. Então, quando eu peço, por exemplo, eu garanto a minha execução fiscal, com que garantia for, tá? Dinheiro, seguro, fiança, qualquer coisa, bens imóveis, garantir lá o meu débito. Começou o meu prazo para os embargos. Quando eu peço nos meus embargos que sejam atribuídos efeitos suspensivos a esses embargos, o que eu quero fazer? Suspender a execução, suspender a executoriedade do crédito. Por quê? Porque se não for dado efeito suspensivo a esses embargos, o que vai acontecer? A garantia que eu dei, se não foi dinheiro, ela será liquidada e transformada em dinheiro. Então, se eu não tiver o efeito suspensivo nos meus embargos, simplesmente o seguro que eu ofereci vai ser acionado para ser convertido em dinheiro. O bem imóvel que eu dei vai ser acionado para ser convertido em dinheiro, ou seja, se começa o procedimento para a venda desse bem em asta pública e conversão. E por aí vai. Eu só não posso fazer nada se eu depositar em dinheiro, que aí não vai haver conversão em renda, porque o próprio STJ já previu que a conversão em renda só é devida quando do trânsito em julgado. Tá? Então, não ocorreu o trânsito em julgado, não vou poder fazer nada. Então, a minha grande preocupação quando eu estou trabalhando em sede de execução, até porque a apelação, quando o executado perde nos embargos, não tem efeito suspensivo, é correr atrás desse efeito suspensivo ativo para impedir que a execução prossiga e que haja uma liquidação da garantia dada, tá? Então lembra, antes da execução eu estou falando de exigibilidade, com execução há um marco, eu estou falando de executoriedade. E a minha preocupação sempre vai ser em cima do quê? De impedir que a garantia ofertada seja liquidada, porque o prosseguimento da execução gera essa liquidação, salvo se eu garantir a execução com dinheiro. Tá bom, gente? Essa é a explicação que eu queria dar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, não deixem de comentar, de compartilhar e se inscrevam no nosso canal. Bom, obrigada. Até a próxima.